Cervejeiro e cervejeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja, mais um quadro Histórias da Cerveja. E hoje eu trago essa pergunta para vocês. Isso é chopp ou cerveja? Quem talvez nunca tenha perguntado isso ou quem nunca ouviu alguém perguntar isso. Então, o meu objetivo aqui é que hoje, a partir de hoje, quando alguém perguntar para vocês se a cerveja de vocês, chegar lá e falar isso é chopp ou cerveja, vocês têm aí na ponta da língua uma história para contar para eles, ok? Então é o seguinte, chopp e cerveja. Na verdade, na própria legislação brasileira, a gente tem uma definição, mais ou menos, do que seria isso. No decreto 6871 de 2009, artigo 37, está lá escrito: a cerveja que não passa por processo de pasteurização pode ser chamada de chopp, tá? Basicamente é isso. Então, muita gente, vocês vão ver muita gente falando, muita gente que entende do assunto falando. Qual que é a diferença entre chopp e cerveja? Cerveja pasteurizada, chopp não é pasteurizado. E dá essa impressão de que a cerveja está na garrafa e o chopp está no barril. Acontece que tem muito barril de chopp que é sim pasteurizado. Acontece que quando está falando de cerveja artesanal, vocês vão encontrar muita cerveja na garrafa e não foi pasteurizada. Então, como é que fica essa questão? O fato é que em nenhum lugar do mundo, a não ser no Brasil, existe chopp. Quando a gente está falando de cerveja, é cerveja e ponto, tá? É cerveja, é tudo cerveja. No Brasil a gente tem isso. Ah, tem chopp, tem cerveja? Não. É tudo cerveja. Então já fica aqui a dica. Se você sair do Brasil, for para algum lugar, não pede chopp. Não adianta ver a máquina ali, a chopeira, que a gente chama aqui no Brasil também, na bica ali, eles tirando. Ah, dá um chopp. Ninguém vai saber do que você está falando. Tá? Você quer uma cerveja. Diferentes lugares do mundo, óbvio, vão chamar diferentes. Eles têm diferenciação de nome para a cerveja que está na garrafa, cerveja que está no barril, que é direto ali no tap. Mas não é chopp. O único lugar que a gente fala chopp mesmo é aqui no Brasil. A origem desse nome muito provavelmente vem de um termo aí alemão, que já está até em desuso, que chama Schoppen. Não sei se a pronúncia é exatamente assim, e esse termo nem quer dizer cerveja ou chopp, na verdade, ele já não é mais utilizado, então, mas ele seria, pelo que eu li, uma unidade de volume. Então é como se a gente estivesse lá na Inglaterra, num pub inglês, e pedisse um pint de Guinness. Na verdade, o pint é o copo que você vai encher com a cerveja. Então, como é que a gente trouxe esse termo, provavelmente, para transformar e chegar no chopp? Muito provavelmente, os primeiros cervejeiros alemães que vieram para o Brasil, na época da colonização lá ainda, começaram, de repente, chegava lá num bar assim, Ein Schoppen, mais ou menos assim, não sei se é exatamente essa pronúncia, eles pediam a cerveja deles dessa forma, e os brasileiros, sem entender direito, começaram a associar a cerveja que eles estavam pedindo com o termo Schoppen, e daí a gente abrasileirou e virou chopp. E assim a gente tem aqui no Brasil chopp, chopp ou cerveja. Então, a partir de hoje vocês já sabem, não existe chopp, é tudo cerveja. Claro que vocês não vão sair daqui e começar a criticar e questionar todo mundo que fala que é chopp e você, não, isso não é chopp, isso é cerveja, não existe chopp. Não... Vocês têm uma história para contar, vocês podem falar de onde veio esse termo, mas não precisa brigar com o garçom se ele perguntar se você quer um chopinho, por exemplo, tá? Não precisa ir para esse nível. Mas basicamente é essa questão que a gente tem. E aí acontece de a gente, por exemplo, ver alguns casos de chopp, porque está na chopeira, garrafa, ou a garrafa que não é pasteurizada, ele fala que é chopp em garrafa. Aí começa a ter uma certa confusão, e é tudo um pouco de marketing para fazer, estratégias, na verdade, para conseguir vender o seu produto. Basicamente é isso. Vocês precisam ter em mente, sabe o que é, pode educar o pessoal aí que está aprendendo, começando, que vocês já estão na frente, sem dúvida, sobre esse assunto. Mas, claro, nunca vão arrumar confusão aí, pelo amor de Deus. Ok? Um grande abraço, a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!